Deixar tudo para amanhã à noite. Vamos começar hoje na palavra livre. Né? Boa noite a todos. Em nome de Deus, iniciamos o trabalho da presente sessão. Solicito à primeira secretária verificar a presença dos vereadores, as suas assinaturas no livro de presença e ato, e na sequência dar a leitura está em discussão o ato anterior. Nada discutir, colocar em votação única. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Aprovado. Como é uma noite com convidados e decisões, interrogatórios, perguntas e mais do que deve ser feita, nós decidimos o trabalho legislativo passar para amanhã à noite e hoje a gente passar com a convite ao secretário Luiz Gonzaga, que faça uso da tribuna, para a gente estar à disposição a tribuna, secretário. Amanhã às 20 horas. Após a sessão da Câmara, tem audiência do CONSEG, né? Conselho de Segurança Municipal. Boa noite, senhor presidente. Cumprimentando o presidente, cumprimentando todos os vereadores. Boa noite, senhor prefeito, presentes. É um prazer estar nessa casa de leis, Casa do Povo, para a gente prestar alguns esclarecimentos sobre a atuação da Secretaria nesse período em que estamos lá. Eu vou fazer um histórico aqui sobre a estruturação da Secretaria, compromisso imediato quando assumimos, consórcios. Vamos falar também sobre os postos, vamos falar sobre projetos em andamento, vamos falar sobre campanhas, vamos falar sobre procedimentos administrativos, sobre emendas, enfim, alguns assuntos aqui que com certeza serão de interesse geral. Bom, a Secretaria ela está estruturada assim, no Departamento de Pronto Atendimento, que a diretora é a enfermeira Ellen Juliana de Lima. No pronto atendimento nós temos lá, nesse departamento nós temos pronto atendimento, radiologia e farmácia municipal. No Departamento de Saúde, a diretora é a enfermeira Janaína Carolina Riato. Né? Está sob a responsabilidade dela o Programa Saúde da Família, PSF1, região central da cidade, abaixo do Itaú. Programa Saúde da Família, PSF2, região central da cidade, acima do Itaú. E Programa da Saúde Família 3, PSF3, no bairro Vista Alegre, que a partir do dia 26/6 começa lá o doutor Antônio Luiz Orlandini Júnior a trabalhar no PSF. No PSF2 a doutora Circe e no PSF1 começou dia 12 o doutor Heitor Moraes de Oliveira. São as duas vagas que nós tínhamos de profissionais que se desligaram. Ainda temos sob a responsabilidade do Departamento de Saúde o agendamento, a parte odontológica, fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, assistência social, vigilância sanitária, vigilância epidemiológica e setor de transporte.
Compromisso assim imediato, quando nós assumimos que precisavam ser feitos bem rapidamente. Nós tínhamos a prestação de contas junto ao Conselho Municipal de Saúde referente às despesas do terceiro e quarto trimestre. Fizemos essa prestação, apresentamos ao Conselho e foram aprovadas. Um outro assunto importante também, que é o relatório anual de gestão, o tal do RAGE, 2016. Esse relatório tem que ser apresentado também ao Conselho Municipal, contendo todas as despesas durante o ano 2016. Apresentamos, discutimos, fizemos 7 reuniões para a gente conseguir uma ata de 3 reuniões. Esses 2 relatórios são essenciais para o município continuar recebendo verba do Ministério da Saúde, dentre eles os recursos repassados para os PSF. Também tinha assim uma ação imediata também, o Plano Intersetorial 2016 para aprovação. E também o planejamento do Plano de Ação do exercício 2017. O que é esse Plano Intersetorial? São ações em conjunto com as Secretarias de Assistência Social e Secretaria de Educação, mais da Saúde. Recuperação da frota de veículos, uma coisa que demandou bastante energia nossa, nós recebemos uma frota um pouco avariada. São vários veículos nesse stand de manutenção, sem condições de uso. Uma outra coisa também que dependia de continuar o atendimento seria o raio-x, a sala de raio-x. Tínhamos que ter um laudo antes de colocá-la em funcionamento. Laudo para medir o índice de radiação. Esse laudo não seria possível funcionar o aparelho raio-x do ponto de atendimento. Então fomos atrás e tal, conseguimos a empresa e ela foi realizada. Elaboramos também o plano plurianual de 2017 a 2021. O que engloba esse plano? Engloba todas as ações da Secretaria nesse período, 2017 a 2021. Uma ação importante que relata aqui o que a gente deveria fazer, as ações da Secretaria nesse período. Falando um pouquinho sobre o consórcio, nós temos aqui o consórcio Paraná Saúde. O que é esse consórcio? Esse consórcio é a união de 225 municípios do estado do Paraná que realizam compras de medicamento em conjunto, cujo objetivo, logicamente, é a diminuição de custos. Quando nós chegamos na Secretaria, nós pedimos para fazer um estudo, quanto de uma licitação normal assim, quanto era o custo do remédio, quanto era o custo do medicamento através do consórcio. Como é 225 municípios que compram, a gente consegue um preço melhor. Então, de R$10.000 por trimestre, nós conseguimos ter esse valor para R$35.000. E vamos fazer uma alteração também no próximo contrato. Passar isso no mínimo para R$50.000 ao trimestre. Porque é uma compra, vamos dizer, inteligente, uma compra que ela reduz o custo do medicamento. Para o município é uma coisa importante. Consórcio Cisnorp. É um consórcio público intermunicipal do Norte Pioneiro, que atende 22 municípios da região da Munorp. Nesse consórcio, nós pedimos a ampliação da cota extra de R$1.000 para R$3.000 mensais. Essa cota extra é assim, a gente, para casos muito emergentes, a gente usa essa cota extra, que é uma cota fora do contrato que nós pagamos lá para o consórcio. Vale também registrar que esse consórcio nós tivemos até que alugar o ônibus dele para atender um período aqui para nós. Ele ficou aqui na unidade em Carlópolis mais ou menos uns 20 e poucos dias, nos ajudando nessa tarefa de transporte sanitário. Agora nós vamos falar sobre projetos aprovados e projetos em execução. Do Posto de Saúde, Dr. José Neves Soares, centro da cidade. Programa de incentivo financeiro de investimento para aquisição de equipamento de fisioterapia ou reabilitação para a rede de atenção básica à pessoa com deficiência do estado do Paraná. R$40.000. Com esses R$40.000, a gente vai ter condição de dar uma remodelada na nossa fisioterapia, no nosso equipamento de fisioterapia, atender melhor os nossos usuários. Isso protocolamos logo quando chegamos na Secretaria, dia 8/2/2017.
Esse recurso está saindo agora, talvez esse mês que vem. Aprovada a ampliação da sala de fisioterapia, de 32 para 62 metros quadrados. Recurso do governo do Estado através da Secretaria de Estado da Saúde. A gente viu que, mesmo se nós colocarmos esse equipamento que nós estamos prevendo aqui, R$40 mil de equipamento, nesta sala ela não comporta. Então nós precisamos aumentar a área dela. Ela vai pegar até lá no começo da rampa do estacionamento lá do posto central. Esse aqui já está assim, o engenheiro da Munov, doutor Alexandre Ormenese, já fez o projeto e estamos em fase adiantada. Construção da sala de acolhimento. Sala de acolhimento. O que é essa sala? Nós pretendemos oferecer uma condição, vamos dizer, digna para quem vai usar os serviços fora do nosso município. Então nós vamos construir uma sala, uma construção do lado de baixo, lá do estacionamento, lá do posto central, onde nós teremos acomodações adequadas, com cadeiras, com cozinha, com banheiro e tal, para as pessoas que vão, os nossos usuários que vão viajar para fora e vão ter lá, hoje não tem assim um local adequado para eles ficarem. E lá nós teremos lá um cafezinho, uma cadeira para eles sentarem e tal, uma acomodação adequada. Aquisição de aparelho para laboratório municipal. Ainda hoje, conversando com o doutor Tiago Agüera, ele me disse o seguinte: com esses equipamentos que nós devemos estar recebendo na semana que vem, nós devemos triplicar a nossa capacidade de realização de exames, além de diminuir gastos. Hoje a gente gasta, tem mês que é 7, tem mês que é 9, tem mês que é mais, de laboratório. Nós vamos economizar em torno de 5 a 6 mil reais com esses exames, fazendo mais lá no posto. Só não vamos fazer algum tipo de exame específico, tipo de hormônio, então, mas a maioria dos exames são realizados. Bom, nós estamos falando de projetos aprovados e execução. Agora eu vou falar sobre o pronto atendimento municipal. Nesse período em que já estivemos lá, nós adquirimos placas e chassis do aparelho de raio-x, cuja finalidade é ampliar o atendimento dos exames radiológicos de coluna e de membros longos. Nós não tínhamos esse chassi desse aparelho de raio-x que nós temos lá instalado lá no nosso pronto atendimento. Também efetuamos a contratação de 3 médicos plantonistas para atender o pronto atendimento. Em consequência, foi possível cessar o atendimento via credenciamento. Com esta decisão, atendemos também uma solicitação do Ministério Público Estadual. O que o Ministério Público Estadual pediu para a Prefeitura de Carlópolis? Nós tínhamos um concurso, faltava chamar três pessoas lá na relação dos concursados. E nós tínhamos 3 vagas. Então, assim, não, vamos cessar esse tipo de prestação de serviço por credenciamento e vamos chamar o pessoal aprovado em concurso. Então fizemos isso, estamos 3 trabalhando já há mais de 90 dias, né? Com essa decisão atendemos também a solicitação do Ministério Público. Aquisição do terreno e benfeitoria onde está instalado o Hospital São José. Passou por vocês aqui, dia 31/3, né? O senhor prefeito, ele concluiu a aquisição do terreno. E também uma coisa que às vezes a gente fala assim, uma ação dessa, ela exige várias outras ações, né? Nós já estamos com o projeto da reforma do Hospital São José aprovado pela Vigilância Sanitária. Em muitos lugares, às vezes, a Vigilância Sanitária demora 3, 4, 5, 6 meses. Nós já estamos com isso há mais de 1 mês e meio aprovado. Aprovação também pelo SAMU do local destinado ao heliporto, que será construído no pátio de pronto atendimento municipal. O que acontece hoje? A gente tem que vir aqui no campo de futebol para receber uma aeronave e tal. Essa aeronave ela vai recolher os pacientes lá no próprio pátio do hospital. Nós vamos fazer um caminho lá e uma base para eles. A hora que a gente fala assim, essa decisão, por exemplo, a gente teve que ir lá em Cornélio, se reunir, o pessoal teve que vir aqui. Então, hoje isso aqui já está aprovado por eles.
Aprovado pelo governo do Estado, através da Secretaria Estadual de Saúde, do valor de R$ 1 milhão para a reforma do pronto atendimento e R$ 1.300.000 para a reforma do hospital, através do Fundo Municipal de Saúde. Isso aqui são recursos, assim, não está na conta da Prefeitura. As coisas não acontecem de um dia para o outro, mas estão aprovados e, com certeza, agora no segundo semestre, nós já podemos começar a trabalhar nessa área. Bom, dentro ainda dos projetos aprovados em execução, vamos falar agora sobre o posto de saúde do Vista Alegre. É uma exigência da Secretaria Estadual de Saúde, através da 19ª Regional de Saúde e do Ministério, a implantação da tutoria. Então, isso aqui já foi tentado uma vez, fomos até uma certa altura e depois abandonamos o processo. Então, nós decidimos começar por uma unidade menor, para a gente aprender, né? A tutoria, ela não é tão simples, ela é uma coisa assim, de bastante exigência. O que seria a tutoria? Seria a gente fazer as atividades corretamente, resumindo. E já veio vamos dizer, as inspetoras, as fiscais, enfim, lá da 19ª Regional de Saúde, já nos reunimos com eles, reunimos com a equipe lá do Vista Alegre. E, logicamente, isso depende muito de recurso. Muitas coisas que a gente precisa alterar lá precisa de recurso. Mas, dentro do possível, a gente pediu a compreensão deles também, que a gente não vai conseguir, talvez, realizar tudo, mas vamos fazendo devagarzinho, né? Conforme o Caixa permite. Ainda dentro dessa ótica aqui, nós queremos só observar assim, a implantação em 29/3/2017 do programa do Ministério da Saúde denominado ESUS, que consiste no registro e atendimento de consultas, exames, vacinas e outros, efetuado nos consultórios médicos, odontológicos, dos postos de saúde e pronto atendimento. Para garantir o funcionamento desse sistema, adquirimos 11 computadores e um servidor. O ESUS é um programa muito bom do Ministério. Ele, com certeza, não só na nossa prefeitura, mas vai facilitar, vai subsidiar, vai coibir. Por exemplo, até 29/3, falta ainda o ponto de atendimento completar, mas um usuário ele podia pegar, por exemplo, retirar um remédio lá no posto central, ir lá no ponto de atendimento e ir lá no postinho em cima. Nós não tínhamos registro disso. Até quando nós entramos na secretaria, nós falamos, nós precisamos centralizar isso. Centralizar de que as unidades nossas tenham um registro. E qualquer usuário que fosse procurar um serviço dentro das unidades nossas, tivesse um registro. Hoje, nos dois PSF, e agora estamos concluindo no ponto de atendimento, nós vamos vai estar interligado esse processo. Então, por exemplo, põe lá o número do prontuário dele do SUS, por exemplo, ele foi lá no hospital, lá no posto central, foi atendido por isso, foi subscrito tal remédio para ele, prescrito tal remédio. Aí chegou lá no ponto de atendimento, aí o próprio médico, ou a enfermeira, já vai acessar, já vai ver, pô, você acabou de sair do ponto de atendimento, e vai ver os serviços que já foram realizados por ele. Então, é um programa assim, bacana, eficiente. Tudo que é eficiente, o programa tem que ser alimentado também. E ele, no final de cada mês, você consegue tirar um relatório e você vê a produção dos nossos colaboradores. A produção dos nossos enfermeiras, produção dos nossos agentes, produção dos nossos médicos, nossos odontólogos. É um sistema muito interessante e um sistema que vai permitir ao gerente, ao gerenciador, ao gestor, muitas informações para tomar decisão. Então, isso aqui, para a gente implantar isso aqui dia 29/3, olha, não foi fácil. Implantação também, agora, é que uma empresa entrou com recurso lá, mas dia 23/6, daqui a 3 dias, de um sistema gerencial para a saúde. Além desse sistema, ESUS, o senhor prefeito atendeu um pedido nosso e com certeza da administração como um todo, para que a gente tivesse na prefeitura e na saúde um sistema eficiente.
Dentre esses sistemas, uma das exigências, por exemplo, quando um usuário vai num posto de saúde ou num ponto de atendimento, o médico ou a própria enfermeira, ela vai ter acesso ao, por exemplo, ao estoque da farmácia, para ele saber o que nós temos na farmácia e dentro daqueles princípios ativos que ele gostaria de receitar, que ele iria prescrever, ele ter essa informação. Então, é um sistema interessante, um sistema que vai facilitar muito a vida de nós, gestores e dos usuários. Por exemplo, Joaquintava já está bem além da gente nessa área. A Branca, que é a secretária de saúde, a gente vai nos encontros, eu fui até na sala dela, da sala dela, ela digita assim, ela vê o que um agente comunitário de saúde está fazendo. O que ele está digitando online, instantâneo. Então, nós pretendemos também implantar isso aqui na nossa prefeitura e a gente acompanhar um pouquinho mais esse trabalho dos nossos agentes. A saúde, ela começa lá na base, lá no trabalho dos agentes. Trazem as situações para o posto, a enfermeira analisa, é coisa que a enfermeira resolve não, passa para o médico. Então, o trabalho de base dos PSF é importante. E esse trabalho da gente poder ter essas informações, esses relatórios desses nossos colaboradores é muito importante. Vamos falar agora sobre projetos em andamento. Projeto de construção do prédio da farmácia municipal e da sala de vacina. É um projeto arquitetônico em execução pelo arquiteto e engenheiro Alexandre Menezes, da Munorp. Nós já chamamos aí, já tivemos 2 reuniões com ele. E ele deve estar apresentando aí, talvez na próxima semana ou na outra, já um esboço para a gente analisar, juntamente com o prefeito e os nossos técnicos, ver se atende às nossas necessidades. E nós vamos instalar essas 2 unidades ali do lado daquela casa do João Queixinho, ali perto do hospital ali. Nós temos um espaço enorme ali. Então, não vai atrapalhar uma possível ampliação do hospital. E ali, naquele espaço do hospital, nós temos condições de fazer muita coisa, né? Trazer os PCF para lá, enfim. Renovação do convênio com o Hospital do Rocio, Campo Largo. Renovamos até setembro, mas continuamos em análise o convênio com a Santa Casa de Ourinho, com o Hospital São Lucas, com o Hospital João de Freitas, com outras entidades que possa oferecer um serviço adequado para os nossos municípios. Então, o que nós fizemos? Nós, para não deixar de ter o atendimento, nós renovamos o contrato até setembro. Mas, mesmo assim, nós gostaríamos de fazer uma outra... Já fomos em 4 reuniões na Santa Casa de Ourinhos, a tabela deles é um pouco alta, não queriam baixar, agora fizeram uma redução na tabela deles. Então, já fomos conhecer São Lucas e tal, e outras entidades hospitalares também. Implantação da ouvidoria na saúde. O que é isso? É uma exigência do Ministério da Saúde. Vamos abraçar isso. Quer dizer, já abraçamos. Já estão treinados, aqui tem uma das servidoras treinada, a doutora Josiane Romanski e o doutor Tiago Agüera, respectivamente, titular e suplente como ouvidor. Aí, logicamente, nós temos que ter, a gente estava combinando esses dias, um atende um período, atende outro e tal. Tem que se investir também. Em telefone, exclusivo, uma série de coisas. Qualquer ação que você vai fazer, em muitos momentos, tudo depende de recursos. Para tornar uma condição de trabalho mais adequada, a prefeitura adquiriu 11 aparelhos de ar-condicionado, 107 para o atendimento, sala de emergência. Nós tínhamos a sala de emergência lá que, quer dizer, sem ar, que esse calor que estava aí, é um problema sério. Consultório médico, posto de emergência, sala de diretoria, sala de apoio, e em 2 quartos nós conseguimos colocar.
No posto de saúde central, faltava na sala da psicologia, consultório médico e pré-consulta. No Bela Vista, lá em cima, sala de dentista, sala de enfermagem e consultório médico. Resolvemos esse problema. Solicitamos também, o senhor prefeito solicitou, a gente pediu, ele já havia esse entendimento também. 2 ônibus à Receita Federal, sendo um para auxiliar no transporte de pacientes e outro para ser adaptado em consultório para atendimento itinerante da zona rural. O que nós pretendemos com isso? Hoje, nós temos alguns índices na saúde que estão muito ruins para o nosso município. Um deles é de mortalidade infantil. E a gente esteve verificando e tentando identificar da onde é que está, aonde que é o problema e da onde, quer dizer, mais é na zona rural. Então nós precisamos dar uma atenção maior para a zona rural. Também já estamos assim em fase de, esse está um pouquinho mais demorado, que é um pouquinho mais complicado, a questão de instalar mais 2 PSF na nossa cidade. Nossa cidade comporta até 7 PSFs, de acordo com a 19ª regional. Para nós já implantando mais 2, mais um na região central. A cidade cresceu muito para cá. Esse PSF que controla do Itaú para cima, nós vamos ter que rediscutir a territorialidade dele. Está muito grande em relação ao outro que é do Itaú para baixo. Mas a gente também viu que precisa criar mais um PSF no centro da cidade. E um para a zona rural. Quando nós falamos do atendimento itinerante, nós já assim, dividimos a zona rural em alguns pontos de atendimento. Um na Nova Brasília, que nós temos uma unidade lá, né? Um posto que nós vamos, se Deus quiser, ter aquele posto aberto. Nós não conseguimos ainda a questão de pessoal, mas nós vamos abrir, a prefeitura vai abrir aquele posto. Não um médico, mas um enfermeiro o dia inteiro e um médico, pelo menos uma vez por semana, vai atender lá. Então, são projetos que realmente vão acontecer em breve. Sim, desculpa. Aí nós, um na Cachoeira, Diogo e Nova Brasília. Um outro ali na região da Serra da Graciana. E um outro ali no Espírito Santo. E nesses intermediários, que tem Santa Maria, tem alguns, Teodoro, tem alguns aí vai esse trabalho itinerante, de ficar lá meio-dia, esse ônibus, enfim. Projeto junto ao Consulado do Japão, no valor de $300 mil para aquisição. Quando eu comecei a redigir isso aqui, tinha assim uma ordem de prioridade, né, senhor prefeito? Tomógrafo, mamógrafo e ultrassonografia. Hoje, já podemos dizer, o prefeito já fez a comunicação aí, por intermédio junto à comunidade japonesa, né, o consulado, já está aprovado a vinda, a doação desse aparelho mamógrafo para o nosso município. Isso é uma coisa muito boa, nós queríamos um tomógrafo, mas, enfim, o mamógrafo já é uma coisa muito boa. Aí muitos há de pensar, um mamógrafo para Carlópolis, é lógico, é muita coisa. Então a gente sempre, quando tem reunião dos secretários da saúde, a gente sempre procura discutir em conjunto as coisas. Esse mamógrafo não precisa atender só, aliás, é um equipamento que vai sobrar para a nossa cidade. Então a gente já conversou entre os secretários aqui da região, que dá para a gente atender esses municípios. E assim, para nós, município de Carlópolis, arcarmos com a manutenção desse equipamento é muito caro só para o município. Então nós vamos dividir. Assim como exemplo, hoje tem o G5, né, prefeito? Tem esse grupo de 22 municípios, que damos nota, mas tem um grupinho aqui, um grupo de G5 que congrega os municípios aqui próximos a gente. E aí esse custo desse aparelho vai ser rateado com esse município. Então, uma informação muito boa que nós estamos aí repassando. Implantação da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais, a REMUME. Deve estar aí na casa, daqui uns dias, essa relação. Isso aqui é tem que passar pela Câmara, vai virar lei. A gente devo registrar aqui
a colaboração desses funcionários aqui, começa em especial pela supervisão geral, que é a Josiane e a Simone, que trabalharam muito duro nisso aqui, Cássia, doutor Assis, doutor Lorena, doutor Isaac, Ellen, Kellen, Paulo, Vanessa, Viviane, Gustavo, Luiz, Cabelotti e Cicilei Oliveira. Essa equipe de colaboradores trabalharam duro e chegaram a esse produto aqui, essa relação, que isso aqui, em breve, o senhor prefeito vai encaminhar para a Câmara, e aí o município ele vai assumir o compromisso de ter esses medicamentos essenciais aqui. O nome já diz essenciais. Implantação do REMUME, o município assume o compromisso de disponibilizar esse medicamento através da farmácia básica, né? Também nós solicitamos, junto ao Ministério da Saúde, dentro de um programa especial, a gente tem que ir atrás dessas informações, pedido de um aparelho de ultrassonografia portátil. Isso aqui é um programa do Ministério, tinha até uma certa data lá para ser solicitado, feita a solicitação, e a gente fez a solicitação desse aparelho de ultrassonografia portátil. Hoje, ao chegar um equipamento novo desse, aí tira o que está lá no ponto de atendimento, manda para um posto de saúde, para a gente facilitar a vida do nosso usuário. Não precisa estar saindo de um lugar para outro, de ultrassonografia e tal. Apesar que para você manipular esse aparelho, tem que ser um curso. E as pessoas teriam que fazer esse curso. Vamos falar sobre campanhas. Nós temos campanha da febre amarela, criança a partir de 9 meses até 60 anos. Hoje é uma dose única que garante imunidade para toda a vida. Né? Campanha da hepatite C, campanha da hepatite C0, aqui em parceria com o Rotary Clube Internacional e o nosso Rotary aqui de Carlópolis, a Associação Brasileira dos Portadores de Hepatite e a Prefeitura Municipal através da Secretaria, para aplicar teste em toda a população. A oportunidade ela é importante. A gente, está aqui o Dr. Celso, que é o presidente do Rotary. A gente tem feito um trabalho aí, os nossos colaboradores da Secretaria têm se desdobrado para tentar cumprir essa meta. Temos aí o apoio bem expressivo do Denilson também nas nossas campanhas. O objetivo dessa campanha é fazer o teste em toda a população de Carlópolis, criança, adulto, todos. E aqueles em que tiverem caso positivo, nós vamos proporcionar o tratamento através da Associação Brasileira de Portadores de Hepatite. E eles têm uma unidade lá em São Paulo, bem aparelhada, bem constituída para a gente fazer o tratamento. Então, é uma campanha importante que a gente pede a colaboração assim da comunidade. Aqueles que não fizeram o teste ainda, procurem fazer no posto de saúde central, tem lá o atendimento. Nós temos mais sábado aí, mais uma campanha. Já 2 sábados anteriores fizemos uma campanha com os nossos colaboradores e mais os alunos de enfermagem e da Estácio de Sá. Agora, na próxima semana, vem mais 30 alunos, 25 a 30 alunos da FIO, nos ajudar nesse trabalho. Então, a gente pede a colaboração de vocês. Atualmente, já efetuamos o teste em 3.507 colapolenses com 7 casos positivos. A perspectiva, a estimativa da Secretaria e da Associação Brasileira de Portadores de Hepatite é que nós tenhamos 35 portadores positivos de acordo com a nossa população. Então, precisamos trabalhar. Por isso que a importância que essa doença ela é silenciosa. E se a gente conseguir detectá-la com mais antecedência, o tratamento vai ser mais apropriado, né? E aproveitar, assim, essa campanha do Rotary Internacional, vamos só voltar mais uma vez aqui. O Rotary Internacional escolheu Carlópolis como a primeira cidade do mundo a instituir essa campanha. Tem uma outra cidade, foi instituída, mas depois da gente, Santa Cruz, no Rio Grande do Sul. Então, nós temos que nos desdobrar, não só os colaboradores da Secretaria e os rotarianos,
mas a gente pede muito apoio da comunidade, que não é fácil você atingir. Nós já fizemos, sábado nós vamos estar de novo lá na praça, distribuído um pouco, mas vamos tocar essa campanha para frente. E a campanha da influenza, que ela iniciou-se em 17 de abril e foi até 9 de junho. Nós, a nossa prefeitura, a nossa secretaria, nós conseguimos atingir 99,06%. Quer dizer, é um índice de pessoas vacinadas, 4.313 vacinadas. Isso aqui tinha um público-alvo já definido. Então, o índice deste 99,06 não é fácil, é uma campanha bem trabalhada. Elaboramos também dois folders institucionais, Zika, dengue e chikungunya. Se você agir, pode evitar. Esses materiais tudo nós temos em exposição. Febre amarela, informação para todos, vacina para quem precisa. E tem um outro folder também que nós está numa empresa de agência de propaganda, fazendo os detalhes finais, que é sobre o funcionamento da saúde em Carlópolis. Para a gente mostrar para a comunidade o que oferece o município para os munícipes. Então, é um folder importante, que ele deve estar pronto talvez dentro de uns 15 a 20 dias, folder ilustrativo, bem interessante. A farmácia com a aprovação, vamos falar de farmácia com a aprovação da REMUME, o município vai assumir a responsabilidade de disponibilizar os medicamentos constantes nela, nós já falamos disso. Atualmente nós possuímos, dentro da farmácia, assim, de medicamento, às vezes a gente, se eu falar alguma coisa contrária aí, os técnicos aí podem me corrigir, por favor. Nós temos, assim, níveis de atendimento. Os medicamentos básicos são de responsabilidade do município. Os medicamentos de média e alta complexidade, principalmente de alta complexidade, são de responsabilidade do Estado. A União, através do Estado, eles fazem esse trabalho. Esses medicamentos, hoje, tem 310 munícipes de Carlópolis, carlopolitanos, que estão enquadrados nesse alto custo e recebem todo mês da farmácia da 19ª Regional de Saúde esses medicamentos. E esse medicamento tem que ser preparado um processo, que a Secretaria que prepara, através da nossa farmacêutica. Né? E nós temos 310 pessoas que são enquadradas em alto custo. Medicamento fornecido pela farmácia do Estado. Estamos preparando, vai estar pronto agora, dia 28/6, a licitação de maior percentual de desconto. Esse tipo de atividade, de medicamento, é feito para farmácia local ou regional. Aí, lá no edital, você coloca assim, um raio de 20, ou 30, 40 quilômetros, enfim. Mas é para atender também os casos emergenciais, que às vezes são fora daquela relação do município, aquela essencial, e às vezes pode não estar incluso até no alto custo. Ou às vezes mesmo no alto custo, mas a gente às vezes pode ter algum caso nessa área de saúde, ela é interessante, às vezes você pode ter um caso que você precisa atender. Então, abertura da licitação dia 28/6. Final de julho também vence a licitação de vigente. Hoje nós temos a licitação vigente ainda da administração anterior. Já estamos cotando o preço para nova licitação desta administração, com a inclusão de itens, com a inclusão de alguns medicamentos que não estavam na anterior. Previsto, nós temos uma previsão, quando eu falei para vocês desse Paraná Saúde aí, já tem uma previsão para entregar dia 5. Eu lhes gostaria que desse mais alguns minutos só, porque nós temos mais uma reunião e alguém vai fazer perguntas para o senhor também. Tá, obrigado. Vou procurar ser rápido. Só terminando o medicamento ali, 5/7, a entrega do medicamento deve acontecer agora já a primeira entrega do consórcio. Procedimento administrativo. Acolhemos os registros de mau atendimento por parte de alguns servidores, solicitando abertura do processo de sindicância. Está encaminhado.
Só para deixar claro, aprovada com parecer favorável as emendas parlamentares. Nós temos do Alvo Fernandes Dias, R$260 mil. Deputados federais, Luiz Nishimori, 100, Renato Stefani, 100. Com esses dois de 100 aqui, nós temos 300 e juntamos para fazer uma compra de uma van, 17 lugares, para nós fazermos transporte sanitário. Fernando Francisquinho, 300, Diego Garcia, 250, Leandro Del Ponte, 500, somando um total de 1.050. E Nileu Moura, deputado estadual, 100 mil. Também temos garantido um ônibus de 44 lugares, R$350 mil. E a ambulância, que é uma resolução da SES, agora dia 6/6, nós receberemos mais uma ambulância, 0, não UTI, mas que vai dar atendimento às nossas necessidades. Nós tivemos por um período aí um atendimento um pouco precário. Tivemos o desligamento de 3 médicos e a gente preparou um processo seletivo e já está contratado, como eu disse antes, dia 12/6 começou o doutor Heitor Moraes de Oliveira no PSF1 e no PSF3, dia 26, se apresenta o doutor Antônio Luiz Landini Júnior para assumir o PSF3. Frequência de servidores. Às vezes, as pessoas precisam entender que a gente, às vezes, é impelido a cumprir algumas determinações, principalmente da lei. O Ministério Público Federal, através do inquérito civil, o número cumprido aqui de 7/3/2007, Ministério Público Estadual, através da recomendação administrativa no 03, e do senhor prefeito municipal, circular 01/2017, além da portaria nossa de 06, que disciplina a matéria, a respeito de frequência de servidores. Isso aí está publicado em Diário Oficial. Ministério Público Estadual e Juizado da Comarca de Carlópolis, estamos praticamente em dia, a não ser as solicitações dessa semana, com essas duas entidades. Procuramos atender o mais rápido possível e esses dois, o Ministério Público e o Juizado, a juíza, a gente tem para atender. Queremos aproveitar a oportunidade desta casa, através dos ofícios, através dos ofícios 035, de 22/12, de autoria do vereador Edenilson Bernardino, solicita a permanência de servidores de unidades de saúde do seu bairro. Isto é participação responsável. E também o ofício 143/2017, 17/5, a pedido do nobre vereador Edenilson Bento Ferreira, parabenizando toda a equipe de saúde pelo trabalho que vem realizando em nosso município. É com satisfação que com manifestação como estas é que teremos uma participação responsável da comunidade e de representantes dela, sem nenhum interesse particular ou politiqueiro. Só temos que agradecer essas manifestações de apoio. Eu teria mais alguma, eu procurei resumir. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, estou às ordens. Fica livre para questionamentos, perguntas. Secretário de Saúde. Secretário, eu não ia falar, mas tem duas coisas que a gente tem passado como médico com consultório particular em Carlópolis. Após 46 anos de profissão médica, hoje eu me encontro impedido de receitar um medicamento para que o paciente use o medicamento da farmácia municipal. Então, foi procurado no Manual Básico de Saúde Pública e diz o seguinte: o paciente pode requerer o medicamento prescrito tanto por profissional particular quanto credenciado do SUS. Não importa o fato de a pessoa ter sido consultada por médico particular, o seu direito é mantido da mesma forma, pois o fornecimento de medicamento não está condicionado à apresentação de receita médica prescrita por médico credenciado pelo SUS. Isso é de uma importância grande, porque não é só comigo. Se um paciente de Carlópolis vai fazer uma consulta psiquiátrica em Cornélio, ele vem com o receituário,
esse receituário não pode ser trocado. E se a pessoa tem no centro de saúde um medicamento que serve para as pessoas, eu acho que tem que ser dispensado para ela. Essa é uma colocação. Certo. Doutor José, assim, ó, o Ministério Público, através da recomendação administrativa no 017/2016, tem uma série de considerandos aqui. Isso aí a promotoria até nos cobra. Na época ele fez a ilustríssima senhora Érica Paula Alexandre Pereira, diretora do Departamento Hospitalar do Hospital São José e tal, para que, usando de suas atribuições legais, proíba de forma absoluta que médicos que prestem serviço ao município atendam pacientes particulares de quaisquer locais públicos, ressalvando que o não cumprimento desta determinação seja responsabilidade criminal e civil de impunidade administrativa. Quando nós agimos assim, nós estamos, não é por conta. Então, mas o Ministério Público mandou uma carta para a diretora do hospital. Posso dar só uma resposta? Certo. Falei com o promotor, então seria considerado um pagamento duplo, mas não é o caso. A pessoa chega com a receita, ele é uma pessoa que ele, pelo artigo 5º e 196 da Constituição Federal, ele tem direito ao medicamento. A saúde é um direito de todos e dever do Estado. Não importa se ele consultou com um médico particular ou com o médico do SUS. E outra coisa que o senhor citou aí, que infelizmente os entes públicos costumeiramente tentam se eximir de suas responsabilidades para com o cidadão, alegando que a responsabilidade para aquele medicamento pertence a outro ente. Ou seja, o município alega que o dever de fornecer a medicação pertence ao Estado, enquanto que esse alega que a obrigação é do município. Então, o paciente fica sendo jogado para um lado e para o outro. Quer dizer, é uma situação que a gente tem acompanhado que eu acho que não é democrático, né? Não, se o senhor observar bem, acho que talvez o senhor não entendeu o que eu falei. A REMUNE, Relação Municipal de Medicamentos Essenciais. Essa, o município tem a obrigação. Medicamentos que são de alto custo, esses são obrigação do governo federal. E tem acontecido, tem 310 famílias aqui que estão inscritas. Sim, mas então, aquelas pessoas que têm interesse, procuram a secretaria, e nós vamos lá, fazemos o processo e recebem, sem problema nenhum. Certo. Então, é assim, doutor José, nessa questão do medicamento, não existe uma farmácia que tenha todo o medicamento que a pessoa precisa. Pode ser que, às vezes, em algum momento, às vezes a comunidade precisou de algum remédio e não teve lá. Pode ser. É questão às vezes, de licitação, que a gente não pode passar por cima disso. Tem que aguardar o fornecedor entregar. Nós temos feito processo de dispensa. Às vezes, isso aqui vai da responsabilidade do prefeito. Ele fazer um processo de dispensa, sendo que tem uma licitação para entregar. Quer dizer, não justifica fazer um processo de dispensa para comprar certos medicamentos se você tem algo licitado. Então, quando nós fomos conversar com o doutor Lucas, para o nosso promotor, sobre isso, ele falou assim, não, essa é a recomendação realmente, está escrito aí. Então, a gente fica assim, um pouco, vamos falar a palavra assim, amarrado, porque é o Ministério Público que está dizendo, não é nosso. Doutor Luiz, deixa eu fazer uma interrupção. Mais uma pergunta aqui, certo, que me faz pensar também. Ouvi esses dias na rádio de Santo Antônio, fechou o hospital de Quatiguá. Um médico está há 35 anos trabalhando no hospital. Ele fica na rua, e como é que é a situação dele? Se o hospital não oferece uma repartição ou uma ala do hospital para que ele possa fazer um procedimento particular. É o que está acontecendo em Carlópolis, com a minha pessoa. Quer dizer, hoje eu trabalhei 46 anos no hospital, fui aposentado por idade, não por vontade minha. Hoje eu não posso entrar no hospital, não posso fazer nenhum procedimento porque é municipal. E se é municipal, então nós vamos ter que mudar de cidade. Ou se cria uma ala para que se possa fazer procedimentos particulares. Bom, doutor José, o prefeito está aqui, ele pode talvez até querer completar essa situação. Quando o hospital estiver reformado e em condições de entregar para a comunidade, assim, para uso da comunidade, que hoje não está, né?
A gente já chegou à conclusão, se eu estiver errado, prefeito, me corrija, de que o município ele não vai ter condições de tocar esse hospital. O município. Não, nós já chegamos a essa conclusão. A gente tem que ser claro naquilo que a gente não pode fazer. Então, talvez nós tenhamos que passar para uma entidade, e essa entidade realmente talvez criar esse tipo de atendimento. O município em si, nós não teremos condições, justamente por essas limitações que tem o poder público. Então, ao reformar o hospital, estou falando certo, prefeito? Ao reformar o hospital, nós teremos que dar um jeito de fazer um convênio, enfim, transformar isso em uma entidade mantenedora. E ela fazer esse atendimento. Hoje, por acaso, estava aí a irmã Darli, né? Ela veio buscar os documentos do hospital. Vou dizer para vocês assim, eu vi nos olhos dela, e ela falando para mim e para ela, não sei se ela está aqui, né? De levar aqueles documentos e preocupada com os livros. Que os documentos do hospital têm que ser guardados durante 20 anos. Principalmente, no caso, os prontuários. E ela pegando aqueles livros, a gente ajudando, ela ajudando ela a botar na caminhonete e tal, a gente vê que assim, é uma tristeza que ficou nelas, né? Mas, enfim, são coisas tomadas lá atrás, não nos compete aqui julgar. Mas o senhor tem razão, eu acho que na hora que nós tivermos o hospital reformado, aparelhado, vamos ter que estudar um jeito de não digo repassar, mas da comunidade ter essa oportunidade. Vou aproveitar o gancho ali do Dr. José ali, que é um questionamento que a gente está recebendo bastante. Certo. Né, aproveitar a oportunidade de agradecer também a tua presença aqui, a tua explanação, que foi de muita valia. Com relação ao que você colocou, que o doutor José colocou, eu acho assim, a Silvana também está com dificuldade, eu acho que eu hoje já tenho o entendimento, que eu fui me informar. Mas a questão do medicamento. A pessoa, vamos falar aí, né? A gente tem aí, estamos aí com alto índice de mortalidade infantil. E, então, assim, a gente tem casos que a gente abordado, não conseguiu passar por uma consulta no posto. O médico do plantão ali no pronto atendimento, digamos assim que, né, não examinou a criança está febril há alguns dias, tá. Só a nível de exemplo. E a pessoa chegou à conclusão de pagar uma consulta particular. Aí, ela pagou a consulta, e aí, o que acontece? Ela teve a receita do medicamento. É um medicamento que tem na farmácia. Aí ela não pode pegar, ou tem que trocar a receita por um médico. Tá? Justamente, para atender essa determinação. O que nós fazemos? Mas aí nós facilitamos ao médico, nós facilitamos para o paciente, doutora Lorena, enfim, qualquer médico estiver lá, por favor, troque essa receita. Que aí o Ministério Público, enfim, não pode nos autuar, não pode, porque nós estamos trocando a receita. Mas, Gonzaga, o que diz nessa recomendação aí, que eu entendo, que eu entendi, é assim, o atendimento. Então, é o caso que o doutor José disse. Ele atende o paciente particular, na clínica dele, e vai fazer o procedimento no hospital, utilizando o material do hospital. Isso que está nessa recomendação, eu acredito, ao meu ver. Você pode ler de novo esse parágrafo que você leu agora há pouco, Luiz, para ver se eu entendi certo? Como? Essa última que você leu, por favor, a recomendação. Da recomendação do promotor. Está proibido de forma legal, de forma absoluta, que todos os médicos que prestam serviço ao município atendam pacientes particulares em quaisquer locais públicos. Então, não está falando de receita? Quê? Não fala de receita aí, é isso que eu estou entendendo? Mas é um atendimento. Não, já fui questionar o Ministério Público aqui, já perguntei para o promotor, mas escuta, a receita também está nisso e tal. Aí é um atendimento particular. Daí ele esclareceu que está, porque aí dá a impressão assim, que um médico particular não pode ir lá no hospital atender a pessoa. Essa dúvida que você tem, você está apresentando, eu já fui lá, perguntei para o doutor, mas escuta, mas até consulta.
Não, Então, não, o remédio, no caso. Não. Consulta e medicamento. Viu, Gonzaga? De primeiro, Aí... você sabe uma das primeiras coisas que nós... É de um clube que eu dirigi, que hoje o presidente é Fabiano. Os nossos sócios lá do Caravela iam nas nossas unidades, nosso posto de saúde, para o atendimento, fazer o exame. Nossa, deu uma confusão, isso aí danada. Tivemos que comunicar ao presidente, ao Fabiano, que não podemos mais realizar esse exame nas unidades de saúde, coisa particular. No Então, caso... Secretária, posso mais só uma pergunta Sim. nesse assunto mesmo. Se um paciente do sindicato é consultado no posto de saúde ou no plantão, e ele vem com a receita imprimido lá, Secretaria Municipal de Saúde, esse medicamento é fornecido às pessoas, né? Mesmo que a consulta tenha sido particular, no centro de saúde ou no pronto atendimento. Não é assim? Se ela foi particular, ela não podia ter o receituário na mão, né? Não, eu estou dizendo, se é particular, não podia ter o formulário do SUS na mão. Não, o senhor não me entendeu. O médico está fazendo plantão, certo, ou está no posto de saúde. Certo. Vai uma pessoa com a guia do sindicato, dos trabalhadores rurais, consulta lá. Porque ele sai com o receituário da prefeitura, ele é atendido na farmácia do município. Quer dizer, é uma consulta particular que ele fez. Mas se ele tiver com o receituário do sindicato, ele não consegue o remédio. Não, ele é consultado no posto e sai com o receituário da prefeitura. Sim, entendi, doutor, mas eu estou dizendo, e se ele passar no médico do sindicato, ele não vai conseguir. Já não se inclui aqui. É do SUS. O médico do sindicato não é do SUS. Aí então a gente continua o médico do sindicato, ele não pode ter aquele talãozinho do SUS lá no seu consultório. Sim, entendi. Hã? Concordo. Então, daí a também, gente causou dúvida nisso, né, gente? A gente chegou a perguntar para ele. Aí a gente tem a situação do medicamento, que a gente vai ter esse entendimento, e para a gente ver como que a gente consegue, que aqui a gente quer o melhor para o povo. No caso também do raio-x. Ele passa numa consulta particular. Nós temos um aparelho de raio-x e ele não consegue fazer se não trocar o pedido. É o mesmo procedimento, tanto o raio-x como a consulta. Quer dizer, ele precisaria passar por um médico do SUS. Que o sistema nosso é o Sistema Único de Saúde, é o sistema do SUS. E ele também vai ter... Nós procuramos facilitar isso, Selma. O que nós procuramos fazer? Vamos lá, falando com o médico, olha, dá para você fazer. Só para, assim, me perdoem se eu estiver equivocada. O aparelho do raio-x é do município. Do município. Está lá no pronto atendimento. Sim. O raio-x, ele está ligado ao SUS? É que o nosso atendimento do município é SUS. Nós não temos atendimento diferenciado. Nosso atendimento é SUS. Você entendeu a dificuldade da gente? Todo procedimento que a gente faz. Mas o SUS tem que seguir a Constituição Federal, né? Que é um direito de todos e um dever do Estado. Você não pode contrariar a Constituição. Doutor José. E outra coisa, uma responsabilidade muito grande que a Secretaria está assumindo é que ela não tem todas as especialidades. Então, ela obrigatoriamente, como eu citei, o paciente chega com a receita do psiquiatra e o médico do posto, que é generalista, vai trocar essa receita, eu acho que isso é uma falsidade ideológica, porque ele não é o psiquiatra. E a responsabilidade é desse médico que está trocando a receita. O que a gente tem feito? A gente não tem dificultado a vida do nosso município, tentando cumprir essa determinação. Então, o que a gente tem feito? Vamos lá, conversamos com o médico, olha, por favor, toque isso aqui pelo formulário do SUS. Deixa eu só fazer para deixar gravado isso aí expressamente, talvez seja um entendimento de interpretação, que é onde diz o seguinte, que quem é funcionário do município não pode usar o seu receituário particular para receitar o médico e pegar no SUS. Mas a questão, por exemplo, que foi levantado, infelizmente não é só Carlópolis, é geral. A pessoa com maior dificuldade caiu, não sabe se quebrou o braço, o que aconteceu. O município não tem ortopedista.
Ela rapou o cofrinho, prestou o dinheiro da comadre, foi lá e fez a consulta. O ortopedista, ele pede um raio-x. Carlópolis não tem ortopedista. Não. Eu sou o doutor Ladenilson, eu não vou trocar a consulta, como o doutor José falou, eu não sou ortopedista. Eu estou com a consulta do doutor ortopedista Xavier, não é da prefeitura. Pena que nós não temos, mas o raio-x que tem ali. Existe um impedimento legal de atender esse, nós não temos a especialidade. A pessoa é necessitada. O que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que ir em fartura. Chega lá, porque o deles é diferente do nosso, porque fartura é uma entidade que concordo plenamente que Carlópolis tem que ser assim. Se eu chegar lá, pagar vintão, trintão, tem coisa que é barato, eu faço. E a prefeitura, enquanto não abrir para uma entidade, mesmo que o cara queira pagar 100, 200, ela é proibida de receber. Então, imagina o cara com dor, você tem que deslocar daqui e não tem meio legal. Denilson, você provocou o Ministério Público levando exatamente essa situação? Você sabe como é que nós vamos, a saída que nós encontramos é fazer o credenciamento. Já estamos, acho que o prefeito deve estar assinando talvez essa semana ou na outra, um processo licitatório lá que na parte de ortopedia nós teremos um profissional nos atendendo. Se depende muito, que assim, inclusive esse recurso que é pago, por exemplo, uma firma terceirizada, entra para fazer o cálculo do bendita responsabilidade fiscal. Nesse caso, quem está na administração, né? Bendita, que é uma coisa boa. Mas então, tudo o que você vai fazer, esse credenciamento nós vamos fazer para o ortopedista, até o que nós mais precisamos, realmente ortopedista, neurologia e tal. Ele faz parte do cálculo para compor o 51,74 lá, que é de responsabilidade fiscal. Mas esse problema nós queremos estar resolvido até o final da outra semana, com a contratação via credenciamento de um ortopedista. Quando a gente fala assim via credenciamento, a administração anterior adotava esse procedimento. Nós tínhamos uma empresa que tinha vários médicos que atendiam a gente. Só que, assim, nós tínhamos, como eu falei, 3 concursados. E o Ministério Público nos impeliu. Escuta, mas como é que você tem 3 concursados e você está pagando uma firma terceirizada? Não, tivemos que rescindir o contrato com essa empresa e tal, e contratar os médicos. Então, e assim fizemos. Hoje o pronto atendimento está lá com 4 profissionais. Ô, Luiz. E mais o doutor Isaac. Boa noite. Primeiro, agradecer a presença, né? Isso é importante, não só que nem você que assume essa pasta tão importante do nosso município, mas como todos os demais secretários para vir aqui, porque nós estamos passando para você hoje, Luiz, certo, o anseio da população. Certo. Eu estou vendo esse debate aí, já está se tornando até um debate, quando se fala de uma guia, vamos supor, para tirar um raio-x, que não pode ser atendido. Eu estou alguns mandatos já, então vai entrar em contradição porque o raio-x é do município, não é? Sim. O hospital é do município. O pronto atendimento é do município. Não se pode cobrar, né? Para fazer um raio-x. O ginásio esporte nosso é do município. Os funcionários são do município. E nós cobramos uma taxa de R$20 para o jovem jogar, recolhido no cofre público. Eu acho que dá para resolver. Se o ginásio esporte, que é do município, a iluminação do município, os funcionários do município, o nosso jovem pagam, não tem impedimento do Ministério Público, não tem nada disso, vamos fazer isso com o raio-x. Por quê? Não tem empecilho, porque não tem como. O pau que bate no Chico, bate no Francisco. Se ali é público, está sendo cobrado, o raio-x pode acrescentar uma taxa simbólica, que nem no ginásio esporte, que é uma taxa educacional. Vamos acrescentar uma taxa simbólica nesse raio-x e eu acredito que resolve o problema. Sabe o que eu proponho a vocês? Assumir um compromisso, até de fazer esse questionamento, vamos assim falar, ao Ministério. Bom, questionamento não, a gente não faz questionamento, a gente faz pergunta, né? Sugestão. Ministério e juiz hoje não. Então, eu assumo o compromisso de fazer uma pergunta ao Ministério Público se existe realmente, apesar de ter assinado aqui, se isso nós podíamos achar uma saída
tendo em vista até que o equipamento é do município e tal, apesar que todas coisa. as instalações são do município, né? Eu assumo esse compromisso de fazer esse questionamento e retornar a essa casa a resposta. E só uma sugestão. Sim. Do pessoal da zona rural, quando você colocou que tem um déficit muito grande no atendimento, a zona rural, não pelo fato de eu ter minha família da zona rural, os meus irmãos trabalham, a maioria, na zona rural, e a gente vê o pessoal da zona rural, eu fui criado na zona rural, o pessoal da zona rural é diferente do pessoal que nem eu, que estou trabalhando numa escola hoje, como funcionário público. Certo. O pessoal da zona rural, eu acho que ele tinha que ter prioridade no atendimento, pelo menos uma vez por semana, porque nós daqui somos funcionário público, nós trabalhamos nas empresas aqui no município, nós temos aquela facilidade de simplesmente justificar a nossa falta com atestado. Agora, como que nem meu irmão que está lá, tira seus 1.000 litros de leite, começa às 4 da manhã, termina às 8, e deve ter o dia inteiro, vamos dar um exemplo do meu irmão, mas esse é inúmeros, mais de 1.000 agricultores. Como que ele vai deixar uma ordenha, uma lavoura de café, uma plantação? Ele não tem para quem ele justificar aquilo. Eu acho que o pessoal da zona rural hoje ainda, já questionamos em outras gestões também, tinha que ter um dia de prioridade para ele ser atendido. Por quê? Devido a isso. Para mim, como professor, é fácil. Certo. Simplesmente eu pego um atestado do doutor, chego na empresa, na escola, que é uma empresa, apresento, e o pessoal da zona rural acho que está sendo prejudicado nesse sentido. Porque eles não podem perder muito tempo, não que eles não tenham tempo, mas a profissão deles... Humberto, é assim, ó, a gente viu isso, essa necessidade, e realmente precisa de atenção. Por isso é que nós vamos criar o PSF Rural. O PSF é um trabalho tão de base, que bem feito, o pronto de atendimento fica só com urgência, emergência, que é a afinidade principal dele. Então, se nós fizermos um bom trabalho de base, que por um período está meio complicado aqui, por causa desses desligamentos, e com certeza nós teremos uma saúde bem melhor em Carlópolis. E a hora que nós implantarmos o PSF Rural, com certeza, muitos dos problemas da zona rural serão resolvidos. E chamou atenção também, só para encerrar minha fala, certo. Quando você falou dos convênios, eu acho que a maioria das pessoas que tem condição, vou falar assim, bem claro, simplesmente eles não buscam Curitiba, eles não buscam o Rocio, outras na capital. Eles buscam aqui do lado, Santo Antônio, Ourinhos. Eu acho esse convênio para a população nossa carente, que precisa desse atendimento público, andar 400 quilômetros para ir, 400 para voltar, eu acho que isso aí... Para mim, eu acho que é muito errado, do meu ponto de vista. Eu acho que nós temos hospitais fantásticos aqui do lado de Ourinhos, que nem você citou. E eu gostei muito dessa fala sua. Amadureça essa ideia de trazer para nós esse atendimento. Aqui em Ourinhos é fácil ir. Santo Antônio é fácil. O difícil é Curitiba, eu penso comigo. Eu gostei da ideia que você falou que está em andamento. Isso aí vai ser muito bom. E eu acho que pode ter, se encerrar esse convênio tão distante. Primeiro... no valor, transporte, muito caro. Tá, é só isso. Transporte, desgaste do paciente, diárias. Então, o que nós temos visto aqui em Ourinhos é uma unidade hospitalar, tem 168 leitos, uma parte de cirurgia, sabe, tem estrutura. Tem 3 residências médicas dentro da entidade. Não é qualquer entidade que tem residência médica. Lá em Ourinhos tem 3. E aqui, sabe qual a maior dificuldade nós estamos encontrando? Tem um chamado teto financeiro, que, por exemplo, para o hospital, por exemplo, do Rocio, um exemplo, foi repassado pelo governo, pelo Ministério da Saúde, R$398 mil o ano passado. Do total de Carlópolis, para todas as instituições médicas, Angelina Caron, São Lucas e tal, deu 1.300.000, quase 1.400.000. E nós ainda, com as nossas 86 AIHs, nós não temos unidade hospitalar para ter AIHs. Nós temos 52 AIHs. A hora que nós reativarmos o hospital, nós vamos atrás dessas 52 AIHs. O doutor José sabe bem o que é AIH, né, doutor José? É uma coisa importante para o município, em que vamos dizer, é um cheque em branco que você dá para uma instituição, correto, doutor José? Em que ela vai lá preencher e tal. E as entidades médicas, já recebemos aqui visita do hospital de Jataizinho, mas não é assim, tem que ter uma estrutura, né?
Então, esse convênio com Ourinhos está começando a dar alguns sinais de vida, que a gente pode até... Secretário, afirmar. vou interromper o senhor, dá para fazer uma... que nós temos uma reunião a seguir tá. do Conseg, né? Certo. Vai fazer uma... Secretário, boa noite. Agradecer a presença do senhor, prefeito, público presente. O senhor está falando aí do convênio em Ourinhos. Ourinhos é estado de São Paulo. Sim. Tá, faz o convênio ali. O paciente, manda o paciente ali, né? Precisa de um procedimento maior, de um hospital maior. Onde esse paciente vai? São Paulo, Marília? Vai dificultar mais ainda o transporte do paciente? Não, assim, ó, hoje, você conhece lá a Irmandade Santa Casa de Ourinhos? Você já visitou, já andou? Eu e a Ellen, nós andamos ali metro por quadrado daquela entidade. Secretário, para fazer uma interrupção, acho que o Hulk está querendo dizer o seguinte, a IAGAS do Paraná, você não transfere para o Estado de São Paulo. Já fomos atrás disso, conversamos com o doutor, não sei o nome dele, não sei o que lá, Machado, lá de Curitiba, que é o segundo homem da secretaria, é possível transferir. É lógico, aqui na 19ª Regional, doutor José, nós no encontro de secretários, lá eles ficam pressionando a gente para fazer convênio com a Santa Casa de Jacarezinho. Meu Deus, eu e eles fomos lá para conversar com o dirigente, ele vem assim na via e fala assim, convênio com uma entidade dessa. E as AIHs, desculpe falar, Hulk, eu não sei se é o seu nome. As AIHs, elas são possíveis transferir de Estado, sim. Por quê? É Ministério da Saúde, é nacional, nós já fomos atrás disso. Existe essa pressão para não fazer isso, para o recurso ficar aqui no Estado e tal. Mas se nós temos uma entidade próxima aqui da gente, e não é só nós que estamos atrás, não. Jundiaí do Sul já está quase firmando convênio com eles. Já firmou, eu acho. Joaquim Tava, Ribeirão Claro e Carlópolis. Esses 4 secretários já foram lá conversar com o Ourinhos. E outra coisa, eu já fui 3. E outra coisa também, secretário, que o senhor está falando, a respeito das receitas. Por exemplo, a pessoa passa numa consulta particular e tem que trocar a receita. Com isso, está sobrecarregando os médicos plantonistas, que os coitados saem ali no final da tarde, transtornado de tanta consulta, 120, 130 consultas por dia. Às vezes, está fazendo, às vezes, um serviço que pode ser, não precisa. E às vezes chega um paciente ali, ó, que está lá com pressão alta, ele está lá, fica ali sentado na cadeira, esperando um paciente que está lá para trocar uma receita, e ele está deixando de ser atendido, arriscando até passando mal ali na fila. O médico sobrecarrega. A gente tem pedido para que essas trocas de consulta sejam num momento em que não atrapalhe o ambiente do trabalho, né? Pode ser que algumas vezes foi em um horário em que o médico atendeu, mas a gente pede que isso não aconteça dentro do horário ali de rush, que tem horário que às vezes alivia. Mas ali no ponto de atendimento nós temos atendido aí, em média 120, 115 usuários por dia. Sim, sempre eu vejo, eu acompanho que os plantonistas, tem médico plantonista que quando fala que é para vir atender Carlópolis, já nem quer vir, porque sabe que é puxado, E outra coisa também, que o senhor falou ali do extra cota ali do Cisnorp. Sim. Então, já tem o extra cota? Não, ela já existia, ela era R$1.000. Nós passamos isso para R$3.000. Sim. Não é que você ter R$3.000 para gastar R$3.000 por mês. Então, se for assim, a gente não aguenta. Mas é para atender uma emergência. Então, com essa extra cota, é para atender as emergências. Isso. Então, eu acho que já está na hora de usar essa extra cota, porque está lá no agendamento 120 pedidos de consulta para neuro, que está lá as pessoas esperando. Então, já está na hora já de pegar mais, vereador. E já usar esse convênio já para desafogar essas consultas. O oftalmo está lá, um monte de consulta de oftalmo que está na fila, o pessoal está esperando. Tem pedido lá que faz 6 meses que está lá. Então já está na hora de usar essa cota aí.
para desafogar. A impressão é que é tudo nessa administração, né? Então vamos ao... Doutor José, me perdoa, mas eu vou ter que... nós temos pedido aí que deveria as pessoas que querem bem à saúde a nos ajudar nisso. Nós temos pedido, por exemplo, de neurologia desde 2012. 2012, tem 2014, tem uma série de 2015 que eu não vou contar, que eu vou demorar. Quer dizer, por que esses atendimentos esporádicos e que, de uma certa forma, acaba interferindo aqui? Aqui, ó, 2016, isso aqui tudo, e 2017 agora. Então, tem aqui uma série, pedi para fazer um levantamento, uma coisa que... eu falei, poxa, aquelas montes de pilha de solicitação lá. Falei, por favor, eu quero ver como é que está isso aí. Hoje me entregaram o relatório. Então, quer dizer, é alguma coisa que podia-se fazer um trabalho de começar aqui no primeiro, de 2012. Não pegar agora o último, chega ali e tal, na frente de todo mundo ali, essas coisas. Eu acho que vamos fazer um trabalho de base. Pegar lá do primeiro, lá do último e vir atendendo. Às vezes a gente é impelido e é questionado para ajudar uma pessoa, na hora ali e tal. Esse dia foi acusado, você está falando, filho, mas meu Deus do céu, me trouxeram o problema, eu fui atrás. Então, às vezes a gente encontra dificuldade até nisso. Mas o objetivo é a gente diminuir isso aqui. Porque com certeza, já vem acontecendo isso já há tempo, né? Então, está na hora agora de nós corrigirmos isso, não deixar acumular tanta coisa, igual já vem acumulando já de tempos passados. Mas os acumulos, vereador, novo vereador, é de 2015, 2014, 2016, que está aqui a relação, para quem quiser ver. Então, quer dizer, o que a gente tem feito é procurado atender o máximo que pode. E a extracota está sendo usada assim. Só pegar os registros financeiros lá que está sendo usado. Porque nós não podemos ficar, por exemplo, deixar cometendo o mesmo erro. Tem que procurar corrigir e dar mais atenção, mais carinho para as pessoas que chegam ali no posto de saúde ali e pega aí, eu estou com um pedido de exame há tanto tempo. Então, eu acho que tinha que ter uma pessoa ali dentro do posto de saúde, chegar e dar de frente com os problemas. Chegar e falar, mas o que está acontecendo? Quanto tempo está teu pedido aqui no agendamento? Está tanto tempo. Então, tem uma pessoa ali para pegar e ligar lá no Cisnorp, pegar e chegar no agendamento. O que está acontecendo aqui? Por que não está sendo agendado isso aqui? Ligar lá no Cisnorp, pegar e falar, por que não está saindo essa vaga aqui? Eu preciso dessa vaga. Então, usar essa cota tudo para isso. Porque tem muita gente sofrendo ali, viu? Muito, muito, muito. Nós estamos procurando minimizar o problema deles, viu, vereador? Você pode ter certeza disso. Tá, eu pedi desculpa, mas tá. Nós temos uma reunião do Conseg, né? Tá. O senhor fica convidado também para... Tá. Bom, de minha parte, eu só quero agradecer. A hora que essa casa solicitar, retorno aqui para prestar esclarecimento. E também lá na secretaria estamos às ordens lá, para atendê-los. Oi? Não entendi. Sempre estou lá na minha sala. Não sei, eu sempre estou lá, à disposição. Vou só aproveitar aqui, Gonzaga, mais uma vez agradecer a tua presença e dizer assim, em nome dos nobres vereadores aqui, os companheiros, que, na verdade, infelizmente a gente teve esse acúmulo de reunião importante para hoje, mas o intuito nosso, o nosso interesse é realmente de estar se ajudando, porque a gente acaba sendo mais abordado porque a gente está solto aí. Então, assim, esse objetivo aqui hoje era da gente unir forças. Não é críticas, não é unir força. De repente, a gente vê alguma coisa que pode passar a funcionar melhor. Eu tinha muita coisa para comentar com você, trazer o conhecimento, mas assim, a gente vai ter uma nova oportunidade, se Deus quiser, muito próximo. Independente disso, estou às ordens lá na secretaria. Eu agradeço, tá?
Então, obrigado. E, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão e convido... Eu convido a Fabiano, o Dr. Lucas, o Padre Di, vamos sentar aqui, né?